Fala investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Investing Point e hoje a gente vai estar analisando o relatório gerencial de abril de 2025 do fundo imobiliário BRCO11, o Bresco Logística. Aqui hoje a gente vai destacar a performance do fundo, os principais números, fatos relevantes, caixa e, claro, a mensagem do gestor. Fique comigo até o final para entender se esse fundo continua valendo a pena para a sua carteira de dividendos. Tá bom? Lembrando aqui também que esse vídeo aqui não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, é só questões de informação para vocês. Então, se vocês gostarem desse fundo, se chamar a sua atenção ou se vocês estiverem com alguma dúvida e querendo vender, eu sugiro que vocês baixem o relatório gerencial do fundo. E aqui, pessoal, no site do Investidor 10, a gente consegue ter algumas informações em tempo real, como a sua cotação, que fechou na sexta-feira, de R$ 109,30, o seu dividend yield, que está em 9,55% há 12 meses, né, acumulado, o seu PVP, que está em 0,92, então isso significa que o fundo está com desconto, está abaixo do seu valor patrimonial, a sua liquidez diária de 2,84 milhões, que também é uma liquidez boa, caso vocês precisem vender o ativo. E mais aqui embaixo, pessoal, a gente tem outras informações, como por exemplo, o segmento do fundo. Ele tem 3 segmentos, que é logística, indústria e galpões. Mais abaixo a gente tem o seu número de cotistas, que é de 119.720 cotistas, o seu valor patrimonial, que é de R$ 118,28, então a gente pode ver que tem um tremendo desconto, né? Tá 109. Mais abaixo a gente consegue observar o seu último rendimento, que foi de 0,87 centavos, e a sua vacância, né, a vacância do fundo, que foi para 4,50. Até alguns meses atrás, se eu me lembro bem, a vacância do fundo estava zerada. Então a gente vai analisar isso também. E outro fator muito importante, que é o valor patrimonial de 1,88 bilhões de reais. Chegando aqui, pessoal, na visão geral, na página 2, a gente já começa pela estrutura do fundo. O BRCO11 é 100% focado no setor logístico e conta com 12 propriedades espalhadas por região estratégica, somando aproximadamente 472 mil metros quadrados, a sua ABL. A receita anual estabilizada do fundo ultrapassa os 160 milhões, com 64% dessas receitas vindo de ativos last mile, ou seja, mais próximo ao consumidor final, e 34% desse ativo está localizado num raio de até 25 km da cidade de São Paulo. Agora, falando em termos operacionais, o fundo segue muito saudável. A gente consegue observar que, mesmo tendo a sua vacância em 4,5%, é um histórico baixo dentro da média histórica do fundo. O prazo médio remanescente dos seus contratos, a gente consegue observar que é de 4,7 anos, sendo 38% desses contratos classificados como atípicos, o que gera previsibilidade para os rendimentos. Mais de 82% dos inquilinos têm o rating de crédito elevado, classificados como AAA ou AA, na escala nacional ou equivalente à global. Além disso, 11 dos 12 imóveis do portfólio possuem especificações técnicas de padrão A+, o que aumenta o valor agregado do fundo. Ainda na página 2, pessoal, em atividade comercial, a gente consegue observar alguns fatos relevantes do fundo, que segue com a gestão ativa e forte na movimentação comercial em 3 dos seus ativos importantes. Começando aqui, pessoal, pelo Bresco Contagem, ele fala que, conforme o fato relevante de novembro de 2024, a Americanas possui uma previsão de desocupação do imóvel para agosto de 2025, que se refere a 15.727 metros quadrados, cerca de 3,4% da área bruta locável do fundo. Já aqui, pessoal, no Bresco Canoas, a locatária FM Logistic já avisou que irá desocupar cerca de 12.488 metros quadrados em agosto de 2025 também. Atualmente esse imóvel conta com 20.789 metros quadrados vagos, o que representa 4,4% da área bruta locável do fundo. Já no Bresco Embu, a empresa MRO informou que desocupará o galpão do pátio ao final de julho de 2025, mês que vem. A administração já está em negociação avançada para a relocação dessas áreas. Inclusive, há tratativas que somam mais de 44 mil metros quadrados de ABL, ou seja, o fundo está proativamente buscando ocupar essas áreas com novos contratos. Já aqui, pessoal, na página 3, a gente consegue observar a demonstração de resultados, os critérios do caixa. E a gente consegue observar que em abril o fundo fechou em 18,544 milhões,
teve um total de despesa de 1,861 milhões e o lucro em caixa aí, totalizando já, descontando a despesa, né, de 16,683 milhões. Um rendimento anunciado de 18,837, que deu aqueles 87 centavos por cota. Porém, o fundo terminou aí com o seu caixa, né, um acumulado não distribuído de R$ 1,52. Então a gente consegue observar que, apesar das vacâncias, o fundo vem sendo pontual em alguns ativos e também mantém uma boa reserva e continua distribuindo seus dividendos de forma consistente. A gestão mostra também a disciplina na alocação de capital e prudência nas decisões, mantendo o caixa sob controle mesmo num cenário de desocupações futuras, como a gente observou anteriormente. Uma coisa interessante, pessoal, da gente observar aqui no relatório é que de outubro de 2024 até fevereiro de 2025, o fundo estava com a sua vacância em 0. Ele conseguiu transformar em agosto de 2024, ele conseguiu diminuir sua vacância, que estava em 6, para o 0,8, zerou, e só agora que ele teve essa vacância elevada de novo, né, para 4,5%. Então isso mostra que o fundo vem trabalhando forte, né? E como ele disse que tem conversas avançadas, vamos torcer para diminuir novamente isso daqui para a gente. Já aqui, pessoal, a gente tem o portfólio imobiliário do fundo. Então ele já fala de cara ali para a gente que 34% da receita anual, né, estabilizada do fundo está proveniente em um raio de até 25 quilômetros da cidade de São Paulo. Né? Ele traz também aqui, né, esses gráficos mostrando que 52% está em São Paulo, 15% Bahia, seguido de Minas Gerais, Alagoas, Paraná e Rio Grande do Sul. Mais abaixo, a gente vê a composição de receita e locação, e ele fala que o setor de atuação mais forte do fundo, né, está em bens e consumos, com 45%, varejo e e-commerce, 37%, seguido dos operador logístico e indústrias. Já no rate dos inquilinos, ele mostra forte atuação nos triple A's e double A's, com 58%. Em classificação das propriedades, 11 das propriedades são A+, e apenas uma propriedade, né, das suas 12 é apenas A. Seguido aqui, a divisão feita por clientes, 19% é da Natura, seguido de Mercado Livre. Já por imóvel, a gente vê que o Bresco Bahia vem com 15%, e acho que teve um erro aqui, né, porque mostra 13% do Bresco Contage, e na frente mostra o São Paulo aqui com 12%. Então a gente tem o Bresco Contage com 3%, seguido de 12% do Hub Natura e o Whirlpool São Paulo. Mais abaixo a gente consegue observar os perfis de contrato de locação, a tipologia e o vencimento, 62% são típicos e 38% atípicos, com um vencimento de 21% em 2026. Já o índice de mês de reajuste mostra que 100% é o IPCA, tendo aí 18,5% em dezembro. Já aqui, pessoal, na página 7, a gente consegue ver o portfólio imobiliário do fundo, os seus ativos. Então a gente já vê o Bresco Osasco, né, com suas mais de 29 mil metros quadrados de ABL, vacância 0, contrato atípico, e os seus locatários, que vem Heineken, Olist, Rodlook e outros. Já embaixo a gente consegue ver o CD04 de São Paulo, com mais de 35 mil metros quadrados a sua ABL, né, vacância 0, e contratos típicos também, prazo remanescente de 6,7 anos. Então, pessoal, eu não vou passar todos aqui, que são 12, né? Eu sugiro que vocês baixem o relatório gerencial do fundo para você estar analisando com mais calma cada um desses imóveis aqui, tá bom? Chegando aqui, pessoal, na página 10, a gente tem os principais eventos do mês, né? Então ele traz um pouco aí sobre os seus fatos relevantes, como o aditivo do contrato de locação da Natura Imóvel, né? Mais abaixo ele fala também sobre o aditivo de contrato de locação da Rodolook e a rescisão antecipada do Canião. Mais abaixo tem um outro aqui, um fato relevante, que fala sobre a rescisão antecipada da MRO. Cada um deles tem o seu link para você clicar aqui e ser redirecionado. Então eu sugiro que vocês baixem mesmo esse relatório gerencial para ter a informação em mãos de cada fato relevante. Pessoal, então para concluir aqui, a gente pode observar que o BRCO11 ele continua sendo um fundo logístico de altíssima qualidade, com boa diversificação, contratos robustos e gestão ativa. A vacância pontual em Canoas e em Imbu merece atenção.
mas a administração já falou que está atuando de forma eficaz. O dividend yield está atrativo, mas a gente consegue observar que tem fundos melhores aí. O fundo segue entregando um valor para os cotistas todos os meses, então isso é muito interessante. Tem fundos que diminuiu, né, os seus valores, e acredito que se você busca um fundo de logística premium a longo prazo, né, você baixa aí o relatório gerencial do BRCA11, porque ele segue como uma ótima opção, né? Então não esqueça de curtir, nem comentar, né, a sua opinião. Se inscreva no canal Investing Point para mais análises como essa. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha, que ajuda bastante. Se inscreva no canal, que também ajuda muito. A gente quer crescer aí nesse ramo e formar uma comunidade legal. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu vou agradecendo aí a sua atenção até agora e até a próxima.